Bom pessoal, bem-vindos aí ao nosso curso de AutoCAD completo. Aqui é o Thiago do blog e do canal também Projetos de Engenharia Online. É um prazer estar aí de volta trazendo mais um curso aí para a comunidade, para você, dessa vez de AutoCAD. Eu pensei bastante em como montar esse curso aqui, na estrutura dele. Vou comentar daqui a pouco como que vai ser. Pensei bastante no pessoal que está começando, nas dúvidas que costuma ter, nas dúvidas que eu tinha quando eu estava começando também, né? E montei a estrutura desse curso de um jeito que dá para pegar desde quem está começando, realmente, até quem já tem, experiência e só quer complementar com mais um pouco, né? Então assiste o curso completo aí, vai ter bastante coisa interessante, mesmo sendo em pouco tempo. O curso vai ter 3 horas mais ou menos aí, né? Então vai ser um curso rápido, mas vai ser um curso denso também, tá? Vou passar bastante coisa aqui mesmo. Então só apresentando o instrutor aqui rapidamente, me apresentando. Meu nome é Thiago Boczynski, sou engenheiro eletricista, formado pela Faculdade Pitágora de Londrina no ano passado, em 2020. E possuo experiência aí com projetos elétricos e hidráulicos, tá? Tanto na área pública quanto na área privada. Atualmente trabalho aí com modelagem 3D de projeto elétrico, no BIM, usando o Revit, e projetos luminotécnicos com o Dialux. Softwares que eu mais uso aí posso dizer que é o Revit, Dynamo, AutoCAD, Navisworks, Dialux, Relux, PowerWare e etc, tá? E claro, sou instrutor aqui na Udemy também. Tem bastante conteúdo bacana aí, só entrar no meu perfil que vai estar lá, beleza? Então, como que vai ficar a estrutura do nosso curso aqui? Eu fiz um resumo bem resumido mesmo, bem enxugado, tá? Isso aqui não é o que vai ter em cada aula especificamente, mas é uma ideia do todo. Então a gente vai começar com uma introdução aqui. Vou falar um pouco sobre o AutoCAD, por que a gente usa ele, tá? Vamos ver um pouco da interface básica do software. Em seguida a gente vai começar a ver os comandos. Vão ter algumas aulas aí, um pouco grandes até de comandos, tá? A gente vai ver os principais comandos que a gente usa para desenhar o que a gente quiser. Após isso, a gente vai ver um pouco de complementos, alguns comandos adicionais aí, ferramentas adicionais do AutoCAD, né? Para a gente poder estar potencializando o uso dos comandos. Logo depois a gente vai ter uma aula prática, a gente vai estar desenhando uma planta aí, tá? E também ao longo do curso vão ter algumas atividades práticas que eu vou estar deixando aí pelo caminho, tá? Mas basicamente o curso inteiro é uma atividade prática, tá? Tudo que eu mostrar aqui eu quero que você esteja fazendo aí no seu computador. Se tiver 2 monitores, melhor ainda. Põe o curso no monitor e abre o teu AutoCAD no outro e vai fazendo junto comigo, tá? AutoCAD é isso, é prática. Tem que meter a mão na massa mesmo e ir acostumando, beleza? E aí, indo mais pro final aqui a gente vai ver um pouco de complementos avançados, tá? Algumas coisas mais específicas aí, peculiares, que eu vou estar passando. Logo depois, comandos extras. A gente vai estar vendo mais comandos, também um pouco peculiares, mas que vão ser bastante úteis aí no dia a dia. E vou finalizar a aula extra que vai ter com dicas importantes. Tá, vou estar passando um pouco de experiência prática aí do mercado de trabalho. E aí essas dicas vão ser focadas aí em coisas que eu vi ao longo do tempo, nessa área. Mas vai ser tudo focado também no software, beleza? Tudo focado no AutoCAD. Então, começando a aula de introdução aqui agora já, por que usar o AutoCAD? Você tem alguns pontos aqui, tem vários, mas eu vou falar só alguns para não ficar demorando muito também. Então aqui a gente tem uma tela aleatória do AutoCAD, né? Isso aqui deve ser um projeto de terraplanagem, pelo jeito, e de uma rede de drenagem também, num terreno grande. Então, para começar, por que usar o AutoCAD? Tá, então o AutoCAD ele é o principal e mais conhecido software de desenho 2D e 3D do mercado. E aí você pode me falar, mas tem o SolidWorks, tem o SketchUp, tem o 3D Max, tem o Maya, tem o Blender, né? Tem tudo isso daí, tá? Mas o AutoCAD é o mais conhecido. Até mesmo por ser mais antigo, né? Ele foi lançado em 1982. E por que é interessante ele ser um software conhecido e você saber usar um software conhecido? Porque você vai poder estar trabalhando em diversos lugares diferentes aí. Tá? Tanto trabalhando no lugar ou trabalhando junto com o lugar, prestando serviço de repente, né? Seja escritório de arquitetura, de projeto elétrico, hidráulico, projeto de ar-condicionado, ou de repente projeto mecânico, projeto de peças, de máquinas. Então o AutoCAD é um software bem antigo e você ser bom no AutoCAD com certeza te dá uma vantagem enorme aí no mercado de trabalho, beleza? Outro ponto, 1 milhão de usuários pelo mundo. A gente não tem acesso, pelo menos eu não encontrei, ao número exato de usuários que existe de AutoCAD no mundo, tá? Mas aqui no LinkedIn da Autodesk, eles colocaram aqui um texto que diz que existem mais de 100 milhões de pessoas usando software da Autodesk, como Inventor, Fusion, AutoCAD, PowerMill e etc, né? Então, mais de 100 milhões de pessoas usando softwares da Autodesk. Provavelmente, eu digo que a maioria é de AutoCAD, tá? Porque é o mais popular, né? Também não sei de quando que é essa publicação aqui, né? E também percebe que ele não está citando Revit, 3D Max, que são softwares enormes também da Autodesk, né?
Então aqui ele deve estar falando mais sobre alguma área específica de software. Né? Citou o Inventor, Fusion 360, provavelmente é algo de robótica, mais de mecânica, né? Está se referindo nesse âmbito aqui. Então só nesse âmbito, 100 milhões de usuários de software da Autodesk, né? Então você imagina, tem muito usuário mesmo de software deles, né? E consequentemente do AutoCAD pelo mundo. Isso de pessoas que realmente pagam o software, né? Imagina o pessoal que usa aí por meios alternativos, né? O AutoCAD existe em 14 idiomas e é um software extremamente versátil, né? Qualquer coisa que você quiser, você consegue desenhar no AutoCAD. Né? Como eu falei, como ele é um software bem antigo, muitos lugares usam ele. Tá para fazer diversos tipos de coisa. Eu já vi usar para fazer terraplanagem, projeto 3D, projeto de máquinas, de peças, projeto arquitetônico, projeto elétrico, projeto hidráulico, projeto de gás, projeto de incêndio, projeto de sprinkler, projeto de SPDA e por aí vai. Então esses são os principais motivos que eu vou citar aqui, tá? E seguindo aqui então, a gente vai ter os requisitos mínimos para usar o software, né? Então pelo menos 8 GB de memória RAM, recomendado 16, espaço em disco 10 GB, processador de 2.5 ou 2.9 pelo menos, recomendado 3 GHz ou mais, né? E aí se for um processador multicore, melhor ainda, né? E placa de vídeo aqui diz que a básica recomendada é uma placa de 1 GB e recomendada mesmo para rodar bem seria uma de 4 GB para mais. Eu já vou adiantar aqui uma coisa. Pro AutoCAD é muito mais importante o processador do que placa de vídeo, tá? Então, você tá pensando em montar o computador para usar o AutoCAD, pode gastar mais dinheiro aí no processador, tá? Coloca a placa de vídeo que der aí, até porque hoje, em 2021, placa de vídeo tá um absurdo de caro, né? Dê preferência para pagar mais em processador do que em placa, tá? Vai te dar muito mais desempenho, mas muito mesmo. Inclusive, não é qualquer placa de vídeo que funciona bem no AutoCAD, tá? Tem uma lista lá no site da Autodesk, né? Se você colocar no Google aí, Certified Graphic Hardware Autodesk, né, na frente, vai aparecer essa página aqui. Se você descer aqui, coloca o produto que você tem, né, AutoCAD, a versão que você tem, e aí vai aparecer aqui as placas de vídeo que são, entre aspas, compatíveis com o alto desempenho do software, tá? Inclusive são todas placas bem caras, essas NVIDIA Quadro aqui são realmente bem caras. Então se não for uma placa dessa, também não vai melhorar alguma coisa, mas não vai melhorar muito. Tá, então prefiro investir em processador aí, quando a gente estiver pensando em Autodesk. Tá, o Revit é a mesma coisa. Tá, se eu olhar aqui, tá, o processador é mais importante, e são essas placas aqui que vão dar mais desempenho na performance aí do Revit também. Então só me alongando aqui um pouco, né, vou voltar pro assunto. Então esse aí é o requisito mínimo para rodar o software, e esse é o computador que eu estou usando aqui no curso. Tá, um notebook Sony Vaio, processador i5 3337, tá, terceira geração, 1.8, memória RAM 8 GB, básica, placa de vídeo onboard mesmo, da Intel, HD 4000 e HD rígido mesmo, nem é SSD, tá, 500 GB. Então vamos dar uma olhada agora só na interface do AutoCAD, que eu quero passar algumas coisas para a gente já ir se familiarizando. Então aqui eu estou com o AutoCAD 2022, tá? Se a tua tela inicial não tiver desse jeito, não dá muita bola, tá? Isso aqui, se você fazer um paralelo, você vai acabar vendo que deve ser a mesma coisa que tem na sua tela aí, se não for 2022. É simplesmente um resumo de arquivos aqui que você abriu recentemente. Tá aí um Open para abrir um arquivo e um New para criar um arquivo novo. Tá, vamos ignorar isso aqui por enquanto. Vamos lá em cima e clicar no New ali em cima. Tá? Se por algum motivo não tiver aparecendo esses botões aí para você, clica no A grande aqui, tá? E vai em New. Vai aparecer essa janela, pode pegar esse ACAD aqui, tá? ACAD.dwt e dar o Open. Se o teu aí tá padrão, vai estar alguma coisa assim, provavelmente. Tá, aqui eu já costumo falar logo de cara que eu prefiro usar a tela minimizada, sem essa barra aqui em cima, porque eu acho que ocupa muito espaço. Então eu costumo clicar nesse botãozinho aqui, ó, porque ele esconde a parte de cima. Tá, e fica mais fácil para trabalhar. Tá, então essa é a tela básica do AutoCAD. Aqui a gente tem a barra de comandos, que é onde a gente vai digitar nossos comandos. Beleza? Aqui tem alguns botões básicos, né? Novo, abrir, salvar como, etc. E não está aparecendo aqui a nossa barra de menu, que é muito importante. Então se não estiver aparecendo, já digita aí menu bar e dá 1. Vai estar 0, né? Coloca 1 e dá Enter. Vai aparecer ali o menu arquivo, editar e assim por diante. Beleza? Então aqui na área de trabalho principal a gente chama de Model,
tá? Essa abinha que a gente está aqui embaixo. Do lado a gente tem os layouts, tá? Que eu posso usar depois para configurar plotagens. A gente vai ver na aula de plotagem sobre isso, tá? Mas vamos se preocupar mais com o model aqui por enquanto. Então a primeira coisa que é muito importante aqui no AutoCAD que a gente tem que se acostumar. Eu vou criar uma linha aqui, depois eu falo mais sobre criação de linha, mas vou criar aqui só por enquanto, só para demonstrar uma coisa. Aqui no AutoCAD eu tenho duas formas de selecionar os objetos com o meu mouse, com o meu cursor aqui, tá? Se eu for da direita para a esquerda, percebe que a seleção fica verde, né? Tudo que eu encostar com essa seleção vai ficar selecionado. Tá? Se eu cobrir inteiro o objeto, vai ser selecionado. Ou se eu simplesmente encostar só um pouquinho, que seja, já vai ser selecionado também. Né? Em qualquer parte dele que eu cobrir só um pouquinho, vai selecionar. E se eu for da esquerda para a direita, eu só vou conseguir selecionar o objeto se ele estiver inteiro dentro da seleção. Tá? Se eu fizer isso, vai selecionar. Se eu fizer só um pedaço, não vai. Beleza? Nem que faltar só um pedacinho de nada, não vai. E da direita para a esquerda, vai, mesmo que for só um pouquinho. Tá? Isso aqui ajuda bastante a gente quando a gente se acostuma a usar a nosso favor, tá? Eu vou estar adiantando aqui já um comando da aula de comandos, que é o move, tá? Move é para mover as coisas. Por que eu vou adiantar? Para poder explicar uma coisa chamada orto. Então, se eu der o comando move, selecionar o objeto e der um enter, eu consigo clicar nele e mover para onde eu quiser. Percebe que o jeito que eu estou movendo é um jeito sem ângulo reto, né? Eu não consigo deixar muito reta essa linha, só no olho. Então, se eu apertar F8 no teclado, a linha fica reta, certo? Se eu apertar F8 de novo, ela fica solta, beleza? E se eu tiver uma opção habilitada aqui no AutoCAD, quando eu segurar o Shift, né, eu tô com a linha solta. Se eu segurar o Shift, ela passa a ficar reta como se eu tivesse apertado F8, tá? Quando eu solto o Shift, ela volta a ficar solta, e aí eu posso clicar onde eu quiser, né? Ou com ela reta, posso clicar onde eu quiser também. Essa opção de usar o Shift se chama Temp Overrides. Beleza? Se ela tiver em 1, eu consigo usar. Se ela tiver em 0, eu não consigo. Então, muitos comandos aqui no AutoCAD, muitas opções são habilitadas ou desabilitadas com 0 e 1. Tá? 0 é desabilitado e 1 é habilitado. Então, a gente já tem que ir se familiarizando um pouco com isso, beleza? Então, vou deixar ligado aqui. E, bom, ó... E agora eu quero passar uma coisa também, que é muito importante, que é o comando osnap. Beleza? Aqui nessa janelinha que abre para mim, eu consigo selecionar várias coisas que vão me ajudar na hora de eu selecionar o meu elemento aqui. Tá, o que são essas coisas? Endpoint, né? Se eu posicionar o mouse aqui em cima, perto, ele vai criar esse quadradinho em volta da ponta da linha aqui para me ajudar a selecionar. Midpoint vai criar um triângulo no meio aqui da linha para me ajudar a selecionar. Tá? Então, como que é? Se eu der o comando move lá, que a gente já viu, por exemplo, selecionar o objeto, se eu encostar lá na ponta, o quadradinho aparece para mim na ponta. Tá? Se eu encostar no meio, ele vai aparecer no meio, para mim pegar exatamente o meio da linha e mover. Ou exatamente a ponta e mover. Então aqui eu tenho vários tipos de opções assim. Tá? Se fosse um círculo, poderia pegar o centro. Se fosse uma linha cruzando a outra, poderia pegar a intersecção. Né? Então são várias que tem aqui. Eu costumo deixar marcado todos. Eu acho interessante. E o último comando que eu vou passar aqui agora é o comando units. Basicamente nesse comando a gente define as casas decimais que a gente vai estar trabalhando no arquivo. Tá? Então qualquer medida que eu tirar, tamanho que eu consultar de algum elemento, vai estar nessa precisão que eu defini aqui. Tá? Como assim? Se eu colocasse 0,00, por exemplo, desce OK, e desce o nosso move aqui de novo, vou ligar o F8, tá? Percebe que ali no Word, ó, tá me falando um número e duas casas decimais aqui. Se eu voltasse para, por exemplo, para essas 5 casas decimais aqui, né? Agora ia ter mais casas decimais. Então não tem regra, cada um usa o que acha melhor. Eu costumo usar com 3 casas decimais. Eu acho que é bastante já para o meu caso, né? Aqui em Intersection Scale, a gente pode colocar centímetro ou milímetro, né? A gente costuma, que vem por padrão em polegada, né? Porque os gringos usam em polegada. Mas eu costumo por centímetro, né? Eu acho mais fácil. Aqui na parte de ângulo a gente pode definir radianos, grados, né? Deixa em graus mesmo, degree, né? A precisão do ângulo também, pode colocar 3 casas se precisar, ou 2 mesmo. E basicamente é isso.
Então era isso nessa parte, só queria passar rapidamente aqui um pouco de introdução sobre a interface do AutoCAD, tá? Essas configurações mais básicas que a gente tem que fazer, para a gente poder, a partir de agora, começar a ver os comandos aí, né? Que é o que vai realmente começar a gerar os nossos desenhos aí, as coisas que a gente tem que fazer. Beleza? Então nessa hora é isso, valeu, vamos seguindo aqui.